Olá, está no ar o programa Você Merece Ser Livre. Estamos ao vivo aí pela plataforma da TV Clique Brasil, canal 12, via TV Net. Estamos também ao vivo aí pelo Facebook. Meu nome é Robson Gonçalves, eu sou Master Coach, escritor e apresentador desse programa maravilhoso aí que está na boca do povo. Gostaria de agradecer a todos vocês pela audiência no Brasil todo. Já estamos aí há 2 anos no ar com um programa aí cada vez mais ganhando mais audiência. Hoje um dia muito especial. Nosso programa ele é sempre voltado ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento espiritual, ao coaching, que é a segunda profissão mais procurada do mundo na atualidade. E hoje a gente está recebendo aqui um escritor, né? Wagner Fiengo. Ele é médium de cura, fundador da Era Branca. A gente vai estar falando aqui do livro dele, né? Quando Realmente Começa a Vida, onde conta a história da Rosemary. A gente vai falar tudo desse livro para vocês hoje. Estaremos também batendo um papo, fazendo uma conexão com Rossane Lemos, lá de Brasília, né? Rossane Lemos é jornalista, especialista em comunicação audiovisual e em responsabilidade social. É mestre em teoria literária, estudando a narração oral e é doutora em antropologia pela Sorbonne Nouvelle, em Paris. Olha que interessante. Trabalhou nos diferentes segmentos de imprensa escrita, emissora de televisão e rádio. Atualmente ministra cursos nas áreas de comunicação, voluntariado e narrativa oral. Então a Rossane Lemos é a pessoa que fez toda aí a auditoria, que fez toda aí a pesquisa sobre a vida do Wagner Fiengo, esse grande médium que a gente tem aqui no Brasil. Em 2008 ele deu uma entrevista para a revista Isto É, e ele foi apontado como o principal médium de cura do nosso país. E ele faz a cirurgia espiritual, ele cuida de pessoas. Boa noite, Wagner Fiengo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Boa noite, Robson. Agradeço a oportunidade da gente estar junto mais uma vez, né? E um abraço aí para todos os espectadores que estão conectados aí com a gente, né? Maravilha. A gente vai fazer uma conexão daqui a pouco com a Rossane Lemos. Ela vai entrar aqui ao vivo, diretamente de Brasília. Um beijo para você, Rossane Lemos, a todas as pessoas da Era Branca. E a minha primeira pergunta para o Wagner Fiengo é sobre esse livro. Esse livro, Quando Realmente Começa a Vida, conta a história da Rosemary, né? Foi o primeiro livro que eu li do mestre Wagner Fiengo. Eu fiquei assim impactado com a história, aumentou muito a minha fé. Realmente, quando realmente começa a vida, né? Então esse aqui foi o 3º livro que o Wagner psicografou, né? E eu queria que você contasse um pouquinho. Esse programa de hoje ele é dedicado a esse livro, né? Tá com uma capa nova, bonita, né? Eu quero que você fale um pouquinho, Wagner, desse livro, né? Como que foi receber essa inspiração e o legal da escrita? A gente vai mostrar também, né? A escrita de trás para frente, né? Explica como que começou essa história do livro. O primeiro conexão com esse livro já começou há mais de 20 anos atrás, né? Lá no começo, onde que eu já estava começando a psicografar, o contato que eu tinha com o médium Nércio Antônio Alves, que hoje está no astral. Então ela já tinha um trabalho com ele aqui na Terra, isso há mais de 40 anos atrás, onde foi escrito o livro Os Abortados, Nós Abortamos e Deixa-me Viver, que era uma trilogia, onde Rosemary começou a apresentar o quadro dos espíritos que são abortados, das mães que abortaram e os médicos que faziam o aborto, como que era a condição deles na vida espiritual depois de cometer esses atos, né? E antes dele fazer a passagem, ele me disse que a Rosemary, a partir daquele momento, ia começar a me seguir, porque a gente tinha uma relação de uma vida anterior, que é a vida que eu tive na França. Então, ao retomar esse contato com ela começou a me acompanhar. E começou a transmitir mensagens, né, como vocês viram, de forma espelhada, mas mensagens que traziam orientações, né? Até chegar um momento onde ela fez esse pedido, que tinha sido determinado para ela, que ela passasse
através de um livro, a situação desses espíritos que são abortados em tempo real, né? Então foi lá, né, no ano de 2018, no Dia das Crianças, dia 12 de outubro, foi onde eu fui para Brasília, fui acolhido com muito amor e carinho pela Rossane e pelo Joel, né, que eu deixo também aqui meu beijo, meu grande abraço a eles. Eles me acolheram na casa deles para a gente dar início, né, nesse livro. E esse livro ele tem assim um papel, né, de ser uma petição dos espíritos com respeito às questões do aborto. E nós sabemos que muitas religiões estão fazendo os seus movimentos, né, indo apresentar em Brasília, no Congresso, a petição contra o aborto, porque a gente sabe que tem dois lados da moeda que precisa ser observado, né? Então, mas dentro desse movimento que está tendo, esse foi, pelo menos, que veio através da gente. Eu não tenho conhecimento nesse momento que tenha tido algum outro livro atualmente, né, de quando começou essas questões da lei do aborto, né, contra ou a favor dele. Eu não obtive nenhum conhecimento que teve algum espírito que estava fazendo esse trabalho para fazer esses apontamentos para a sociedade. Sim. Então, um dos grandes objetivos desse livro, dessa obra, ela trazer um lado que as pessoas muitas vezes não sabem, não têm um contato e não têm a dimensão do desdobramento de um aborto. Então seria assim uma forma que os espíritos encontraram, né, de dar o seu parecer. Muito legal. Você que está assistindo a gente agora, eu me emocionei muito ao ler esse livro, né? Essa que está na foto aqui é a Rosemary, né, que foi pintada por um médium, né? Conta a história dessa foto. E quando a gente vai lá na Era Branca, é impressionante, né? Essa foto da Rosemary tem lá e a gente fica impactado. Todo mundo pergunta quem é, né? Rosemary. Então o Wagner resolveu presentear o livro com uma foto da Rosemary, né? E a Rossane Lemos, ela que participou ativamente, né, qual que é a função dela hoje na Era Branca, da Rossane? Fala um pouquinho dessa parceria sua com ela. A Rossane, como ela vai fazer o apontamento sobre a chegada dentro da Era Branca, né? Mas a Rossane, ela foi uma paciente, né? E dali se desdobrou uma grande amizade, um carinho realmente de irmãos. E hoje ela está ativamente na editora da Era Branca, que está nascendo, né, como coordenadora editorial. Então, ela está fazendo um trabalho muito, muito lindo, como também outras pessoas estão fazendo esse trabalho de colaboradores, né, de cooperadores, para que essas obras possam nascer, ganhar vida, né, e auxiliar as pessoas que precisam. Muito legal. A Rossane Lemos, ela fez ali, você tem um dossiê, onde você relata ali tudo que aconteceu com você, a sua espiritualidade, as chagas que você teve, né? Ela teve um papel importante nesse dossiê, né? Ela, como jornalista, ela que atestou o seu dossiê. Conta um pouquinho sobre isso. Como que foi? A Rossane, quando ela veio, ela estava morando na França, quando a gente começou a levantar essas questões do próprio dossiê, que foi um instrumento que me auxiliou para mim dar sequência nesse trabalho. Ela passou durante uma semana, né, supervisionando os desdobramentos da nossa mediunidade, do trabalho de cura, né? Então, ela teve um papel no sentido de um olhar imparcial, e realmente olhar as coisas como são, né? Isso foi uma coisa importante para mim e também para as pessoas que estão em torno de nós, né? Agora, a formação do dossiê foi uma formação nossa.
com orientação que eu acabei recebendo da espiritualidade para mapear, né? Fazer essa linha do tempo aí, e dentro dessa linha do tempo colocar as questões que envolveram a minha vida espiritual e a influência no meu campo da saúde. Então tudo era uma forma para eu poder dar sequência no trabalho que eu estou fazendo hoje. Mas ela teve um papel muito importante nisso, porque ela teve a oportunidade de viver algumas experiências junto com a gente ali e acrescentar algum conhecimento também para ela. Muito legal. Wagner Fiengo, estamos recebendo aqui ele novamente, já virou sócio do nosso programa. Ele é uma pessoa que tem muito a acrescentar com o mundo. Eu sugiro que todos vocês procurem aí saber mais sobre a Era Branca. Entra lá no site, conheça lá as canções. São mais de 6 mil canções, né, que a Era Branca tem hoje, é isso? Mais de 6 mil? Está escrita, são mais de 6 mil. Hoje a gente tem 15 álbuns gravados lá no estúdio com canções transmitidas pela espiritualidade. Fala aí o site para o pessoal procurar as músicas lá. erabranca.org.br. Tem lá o playlist lá, tá lá as canções disponíveis para as pessoas ouvirem, né? E ter o contato com as canções escritas pelos espíritos. E agora está saindo também um site da editora Era Branca, né? Nós estamos trabalhando. Quantos livros tem a Era Branca hoje? Quantos tem para ser lançado? Nós estamos fazendo agora um trabalho, né, intenso aí para poder colocar no ar o site da editora Era Branca. Então, assim, no nosso início agora nós temos 5 livros. Foi o nosso início, né? Sim. Só que agora, com o site, a gente vai dar oportunidade para outros escritores, né, que tem uma linha editorial muito parecida com a nossa, que é muito parecido também com o do programa Você Merece Ser Livre, né, com obras que venham colaborar com o crescimento do ser humano. E também obras que estão voltadas à espiritualidade, uma vez que a Era Branca, né, ela é a unificação dessas religiões, né, tanto do Oriente com o Ocidente. Nós vamos ter ali no nosso portfólio, né, se Deus assim nos permitir abençoar, novos colaboradores, né, que vão vir estar lançando livros pela editora Era Branca. Muito legal. Você quiser aí fazer alguma pergunta aí pro mestre, né, Wagner Fiengo, faça a pergunta aí. A Mauri aí, o nosso produtor, o melhor produtor do Brasil, já colocou o telefone aí. Manda aí uma pergunta que a gente vai fazer para ele, tá? Eu gostaria de pedir a permissão para você agora, Wagner, para a gente mostrar a forma espelhada que é a Rosemary. Como que você escreve de forma espelhada, que foi algo que eu fiquei muito curioso. Mas como é que pode, né? Como é que ele consegue psicografar de trás para frente, né? Então, se tem alguém ainda que tem alguma dúvida de que realmente ele psicografou, aqui é a prova, né? A gente, a Mauri aqui, a produção da TV Clique Brasil, a gente tá fazendo, né? Construindo um documentário da Era Branca, contando toda a história do Wagner. Nós estivemos, né, lá na Era Branca, nós filmamos a cirurgia espiritual, eu participei da cirurgia espiritual, foi algo muito legal, né? A gente filmou lá o espelhamento, né? Mas enquanto o documentário não ficar pronto, a gente vai mostrar para vocês aqui como que o Wagner, como que ele faz a psicografia quando a Rosemary transmite para ele. E aí eu queria que você explicasse por que ela escreve assim, né? Não dando spoiler, né, mas um pouquinho. Vamos ver se a Mauri consegue focar aqui, Mauri. Não sei se está dando para ver. Vou pedir pro Mauri ele focar para vocês verem que é assim que ele faz a psicografia, né? Ele transmite de trás para frente, Mauri. Você pode ir falando, Wagner. Como que é a escrita espelhada, a Rosemary ela escreve da direita para a esquerda e com as letras ao contrário. Isso. E por que ela escreve assim? Então, Rosemary no século XIX, ela reencarnou na Inglaterra, né? E quando ela completou 19 anos, ela era filha de uma família tradicional na época, e quando ela completou 19 anos,
ela começou a ter aquela doença do pênfigo, que é a doença do fogo selvagem. E essa doença, ela criou, né, no corpo e no rosto dela mazelas, né, doenças que se descascou por inteiro. Ela ficava em carne viva, né? Para quem sabe dessa doença, que hoje em dia a gente tem a doença do fogo, né? O fogo selvagem. Hoje em dia se diminuiu bastante, mas era muito comum. E ela era uma moça muito bonita, né? Então ela ficou traumatizada com a própria doença. E essa doença fez com que ela enxergasse o mundo ao contrário. Então ela passou a ver tudo ao contrário. Então, até mesmo quando ela lecionava, quando os professores iam para lecionar para ela, né, nas suas aulas, os livros eram colocados no espelho para ela ler ao contrário, porque ela via realmente tudo ao contrário. Interessante, né? E essa reencarnação, ela veio para poder expurgar, porque numa vida anterior ela morreu queimada. Então esse trauma ficou no seu campo, no campo espiritual dela, né? E aí existia a necessidade dela poder se libertar desse trauma. E aí vale observar, né, que nem sempre as doenças que as pessoas têm, ela é um castigo para a pessoa por uma coisa errada que ela fez. Mas se você traumatizar alguém em algum campo, isso daí pode ficar marcado no perispírito. Existe a necessidade de retirar isso para fora. Então, no caso dela, ocorreu isso, né? E hoje ela faz um trabalho, né? Ela acolhe os anjinhos abortados no plano espiritual, e quando ela transmite para você os ensinamentos, por exemplo, se ela estiver aí perto de você agora, for escrever alguma coisa, sabe, vai ser sempre de trás para frente. Sim, sempre vai ser assim. Que legal. Aí você escreve, você consegue entender e depois... escreva, é necessário recorrer ao espelho realmente para poder ler o que ela escreveu. Aí você lê e depois vai traduzindo ali. Interessante, né? É uma história muito legal, né? Mas eu acho que isso acabou sendo uma forma de evidenciar, né, que não haveria interferência da minha parte, né? Como as observações que foram feitas com a Rossane, que vai ter mais propriedade, né, de poder falar, né, com a gente a respeito desse trabalho que foi muito importante para a gente. Muito legal, estamos conversando aqui com ele, Wagner Fiengo, médium de cura, fundador da Era Branca, é um gigante espiritual. Ele não gosta que a gente fale isso, ele é muito humilde, mas a verdade é que a gente ter ele perto da gente é um grande privilégio. É só luz, né? Se eu pudesse, eu ficava com ele aí os 7 dias da semana, porque realmente é uma pessoa muito iluminada, tá? E daqui a pouco a gente vai conversar com ela, Rossane Lemos, jornalista, uma pessoa maravilhosa, a gente vai fazer uma conexão com ela, a gente vai segurar para falar com ela no segundo bloco, para ela se preparar, tá? Então controle aí a ansiedade de vocês, eu vou fazer algumas perguntas para ela e ela vai responder para a gente ao vivo aqui. Então a gente também aí, quem está assistindo a gente aí pelo YouTube, que a gente vai subir esse programa pelo YouTube depois, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, faça aí uma pergunta pro Wagner, que ele vira e mexe, ele olha lá os vídeos e ele vai chegar até ele. Então você pode aí entrar em contato com o Wagner também através dos livros. O Wagner tem 5 livros escritos. Ele acabou de terminar o livro Prisioneiro do Amor. Tá todo mundo que conhece o Wagner tá doido para ele lançar esse livro logo, pra gente poder ter. O Prisioneiro do Amor conta toda a história do Wagner Fiengo, não só dessa vida e da vida anterior também, né? Conta um pouquinho o que espera esse livro. De fato, esse livro, né, que tem como... De longe ele é o mais esperado, né? Que tem como figura principal é o Dr. Ângelo, né? Porque ele é o relator desse livro. Esse foi um livro psicografado por ele. Então a gente vai conseguir, através desse livro, conhecer um pouquinho mais desse ser tão amoroso que é ele. E a prática da medicina humanizada que ele já fazia lá atrás, né?
Então, esse livro, ele fala principalmente dele, da história dele e do cruzamento da nossa história dentro da igreja, né? Que através da história desse livro é que se fundou hoje uma religião que era branca, que foi a unificação, né? Então foi baseado nessa história que muita gente está aguardando, esperando, né? Através dela que nasceu, né? Através dessa história é o fato da gente estar aqui hoje no mundo para poder dar complemento naquilo que foi interrompido um dia. Muito legal. Então, para quem está se perguntando aí o que é Era Branca, né? Era Branca é um ensinamento aonde se junta todos os conhecimentos e todas as religiões, pode-se dizer assim. Ela tem um mix de tudo, não é só o espiritismo, não é só o cristianismo, não é só o budismo. Então, o que é Era Branca, se fosse para você resumir? A Era Branca é a nova revelação dos espíritos, que foi coordenada pelo espírito do Chico Xavier e do Dr. Ângelo. Então, é a unificação das religiões. No fundo, né, a gente sabe que ali a Era Branca é apenas um laboratório. Isso foi orquestrado de uma forma maior, primeiramente na vida espiritual. Então, é um movimento dos espíritos aqui na Terra, unificado com outras, né, religiões que também já estão caminhando e pensando nesse lado dessa comunhão, né? Então, a gente sempre fala que a Era Branca, ela é um estado de espírito, que muitas pessoas já estão vivendo ela sem estar lá dentro. Mas todo esse pensamento de altruísmo, né, de ajuda, dessa parte solidária, está vivendo o que é a Era Branca. Muito legal. Vou fazer uma pergunta agora poderosa aqui para o nosso mestre Wagner Fiengo, né? Wagner Fiengo, quando realmente começa a vida? Porque tem muitas pessoas que acham que nasceu na família errada, tem muitas pessoas que acham que está tudo errado no mundo. Eu mesmo era uma pessoa que eu tinha raiva de tudo e de todos. Eu não entendia porque tinha gente que tinha uma casa e eu morava num barraquinho. Tinha gente que tinha 2, 3 casas e eu não tinha uma casa para morar, eu não tinha um carro, meu pai não tinha um carro. Então, quando realmente começa a vida, que é o tema desse livro? A vida, ela começa muito antes do corpo, né? Então, a vida biológica, ela começa no corpo. Porém, a gente precisa entender que esse corpo precisa ser habitado por um espírito. E um espírito que já viveu outras oportunidades, ou se for a primeira vez num estado mais primitivo, ele vai dar início na vida sempre a primeira vez. Então, existe um planejamento reencarnatório antes da gente vir para a Terra. Então, existe, né, dentro desse planejamento, vamos assim dizer, um departamento, né, de espíritos que ajudam e auxilia cada ser, dimensionando o karma que ele tem, dimensionando o seu ombro, né, para carregar o seu fardo. Então, são os engenheiros siderais. Isso já foi apontado em outras obras, né, espíritas. Então, hoje fica muito fácil, através da tecnologia, da gente entender como é que funciona a reencarnação. Então, vamos dizer, existe lá um mapa cromossômico, que é o mapa que vai desenhar as características que cada ser que vai reencarnar vai ter. Então, isso é baseado no quê? Também na característica genética dos pais. Os pais que vão conceber esse espírito, normalmente têm uma relação e um vínculo com a vida passada. Então, ninguém nasce na família errada. Não existe. Não é nada aleatório, né? Não é aleatório. Existe ali um plano, né? Por isso que essa questão do aborto é uma coisa muito delicada. Porque vocês vão vivenciar situações dentro do livro, como você vivenciou, de familiares, bisavós lá atrás, que estavam para votar dentro da mesma família e está com dificuldade por conta das questões do aborto, né? Então, assim, a vida, ela começa primeiro lá no astral. Então, aquela luz é emitida para a mãe e para o pai, e quando existe a fecundação, eu peço permissão para comparar, né,
O útero da mãe é como se fosse uma impressora 3D. Hoje você tem um arquivo, você enviou para a impressora, ela vai construir, né? Ela pode construir tecidos, prótese, ela consegue construir tudo. Sim. Então, a mãe que recebe o arquivo, e esse arquivo, ele vem da forma que Deus enviou. Então, muitos quadros patológicos, anomalias que muitos fetos vão ter, não é insuficiência da mãe. Isso também tira aquela cortina, aquela cortina pesada e sombria para muitas mães que acabam gerando um filho deficiente. E ela se sente culpada, insuficiente por ter gerado assim. Não é. Ela recebeu o arquivo daquele jeito. Uhum. E ali o útero vai começar a construir, através desse impulso elétrico, do impulso nervoso que a mãe recebe lá, né? No campo, lá na pineal, onde tudo tem um porquê. Tudo tem, entendeu? Olha só, a gente vai continuar com esse assunto. O assunto é de quando realmente a vida começa. Programa maravilhoso. Fica aí, convida pessoas, né? Compartilha. E daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai falar com ela, Rossane Lemos, diretamente de Brasília. A gente vai fazer uma conexão com ela e ela vai responder algumas perguntas. Às vezes, vivemos nossa rotina no modo automático, por osmose e sem motivação. Fazemos mais do mesmo e sentimos um vazio, que algo está faltando. Pesquisas apontam que mais da metade da população mundial vive nessa situação. Quer sair dessa estatística? O coaching vai te ajudar. De uma forma simples e eficaz. O coaching é um processo que auxilia na busca pelo resultado almejado, seja no lado pessoal ou profissional. O foco principal é suprir o gap entre o que você é e o que deseja ser. Ao longo do processo de coaching, você vai entender mais sobre você e sua maneira atual de lidar com as situações, vislumbrar novas possibilidades de atuação, trabalhar suas competências para alcançar os resultados desejados. Trabalhamos corpo, mente, coração e espírito, com metas, prazos e exercícios. Através do coaching, você será capaz de tirar suas ideias da caixinha e colocá-las em prática. Mas lembre-se, nós apenas mostramos o caminho. É você quem faz acontecer. Venha bater um papo com a gente, tirar os projetos do papel e realizar seu sonho adormecido. The Sun Jar. Sonhos não foram feitos para ficar no escuro. Olá, estamos de volta. Programa Você Merece Ser Livre. Estamos ao vivo pelo Facebook e também pela plataforma da TV Clique Brasil, canal 12 via TV Net. Compartilha, a gente está falando de um assunto muito bacana hoje. O tema do nosso programa é quando realmente começa a vida. E a gente está aqui recebendo Wagner Fiengo, que é um mestre, né, um médium de cura, escritor e fundador da Era Branca. E a gente vai fazer uma conexão agora com a jornalista Rossane Lemos, lá de Brasília. E a pergunta que eu faço para você, Rossane, é a seguinte: como que você conheceu a Era Branca e o que chamou a sua atenção lá? Responde pra gente. Olá, Robson, todos do estúdio, as pessoas que nos acompanham, nos assistem. Então, eu conheci a Era Branca em 2010, através de uma amiga, e eu fiquei muito impressionada porque é como se fosse uma ilha, um oásis de afeto, de simplicidade,
de amorosidade no meio de uma cidade como São Paulo, que é tão bruta, muitas vezes agressiva. E eu percebi nesse lugar realmente um espaço de serviço, né? De servir o outro. E isso me tocou muito profundamente, a ponto de querer realmente apoiá-los e participar e acompanhar mais de perto esse trabalho deles, porque é um espaço simples, com pessoas simples, mas um espaço verdadeiro, até porque para Deus não tem mentiras, né? A gente não consegue mentir para Deus. E é um lugar de paz, onde as pessoas, e eu também, encontram esse afeto que cura e esse amor que abraça o coração. Muito legal, muito obrigado, Rossane Lemos. Obrigado aí pela sua participação aqui no programa Você Merece Livre, né? E eu vou fazer aí a segunda pergunta para você. Como que foi a experiência de você testemunhar o nascimento desse livro? Fala pra gente. Então, a experiência de participar da criação desse livro foi muito rica. Nós sabíamos que íamos receber o Wagner, especialmente para a escrita de um livro, sabíamos mais ou menos o tema, mas logo no início já houve a gente testemunhou uma experiência muito rica, que foi a Rosemary escrevendo espelhado, né, de maneira espelhada, com uma velocidade incrível, com argumentos muito sólidos e com uma rima muito bem feita, o que não seria fruto de um improviso ou de uma tentativa de improviso. Também observamos durante a escrita do livro uma velocidade em escrever, que as folhas precisavam ser tiradas para que o Wagner continuasse a escrita dele, de maneira que não é algo que a gente busca no nosso repertório próprio e nem na nossa imaginação esse tipo de argumento para escrever um livro. Eu, como jornalista, fiquei realmente impressionada e percebo que é algo que transcende o nosso consciente. É algo muito mais profundo que o nosso consciente, que foi transmitido para o Wagner e dele para as páginas do livro. Então, eu acho que vale experimentar, que não é só uma leitura, é uma experiência. Muito legal mesmo. Obrigado mais uma vez, né? E qual que é a sua visão, Rossane Lemos, sobre o aborto? Mudou a sua visão depois da experiência com esse livro? Então, em relação à minha visão sobre o aborto, ela mudou sim, mas não mudou a minha visão sobre a liberdade das mulheres sobre o seu próprio corpo. Não só as mulheres, mas mulheres e homens têm poder sobre o seu próprio corpo, têm direito ao seu corpo. A questão é que quando uma criança está dentro do corpo de alguém, ela também tem direito ao seu corpo. E isso que ficou claro e que se revelou diante dos meus olhos. Então, todos têm direito à sua vida e ao seu corpo, mesmo aqueles que não nasceram, especialmente depois dos relatos tão sofridos que a gente leu, diante de uma certeza de que a vida deve prevalecer. E existe uma questão de responsabilidade que as mulheres e homens devem ter sobre o sexo, de modo que todo mundo sabe como fazer crianças. Então, nós sabemos também como prevenir para não fazê-las. Então, esse olhar mais responsável deve prevalecer nas relações amorosas, sexuais, nos encontros. E saber que a vida, ela tem um valor e ela é desejada por todos que querem descer na Terra. Nós tivemos esse privilégio, que outros também possam ter essa experiência no corpo e nesse mundo na Terra. Obrigado mais uma vez, Rossane Lemos, né? Daqui a pouco eu vou pedir para você dar um recadinho final, mas não agora, vou pedir para o Mauri segurar um pouco a conexão. Vamos continuar aqui batendo um papo com o Wagner Fiengo e daqui a pouco a Rossane vai dar um recadinho final, vai falar um pouquinho mais com a gente. Obrigado, viu? Rossane Lemos, jornalista, e toda a audiência aí também de Brasília. Muito obrigado, um monte de gente fazendo perguntas pra gente aqui, depois eu vou responder, tá? Uma das perguntas que o pessoal tá fazendo aqui, Wagner, qual que é as consequências, né? Porque eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, principalmente essas pessoas que defendem o aborto, né, de uma forma geral.
E qual que é as consequências, né? O que acontece quando uma vida é interrompida? É crime, não é crime? Espiritualmente falando, quais são as consequências? Partindo do ponto de vista espiritual, como hoje a gente sabe que existem métodos, né, que pode evitar uma gravidez, essa responsabilidade ela fica realmente nas nossas mãos. E quando a gente faz isso sem medir essas consequências, e depois que houve, né, a relação entre duas pessoas que se comprometeram naquele momento, nós, ao interromper essa vida, nós acabamos contrariando uma lei do próprio universo, que é a lei de causa e efeitos. Então, assim, é importante lembrar que existem espíritos que estão aguardando há muito tempo a oportunidade de voltar ao mundo. Então a gente já teve relatos durante o trabalho espiritual que a gente vem fazendo nesses últimos 30 anos, de espíritos que acabam se tornando obsessores dos seus pais. E às vezes nessa própria vida ainda, né? Como, né, pode ocorrer de uma mãe lesar ali o seu útero, né? E criar situações que numa próxima vida, talvez ela deseje ter um filho e não consiga ter. Parece, né, que a gente vai encontrar uma resposta para tudo, não é? Já escutei muitas pessoas ao longo, né, da vida dizer que o Espiritismo quer explicar tudo, mas não é nenhuma questão de explicação, né? É uma questão factual. Se você comprometeu ou criou ali um karma, que é um karma que a pessoa cria, ela criou um karma em cima de uma situação. Às vezes porque ela não podia, ou às vezes é porque a pessoa desistiu, mudou o pensamento no meio do caminho, mas a vida é uma coisa muito séria. Por isso que também a relação entre duas pessoas também é uma coisa muito séria. Que a gente não pode deixar apenas que o nosso ímpeto venha falar mais do que a própria razão. E toda vez que a gente vai contra a própria razão, normalmente a gente tem uma punição em cima das decisões que a gente tem. Perfeito. Eu fiquei assim muito emocionado com vários acontecimentos desse livro, né? Que o que acontece com os espíritos, eles chegam muito revoltados, né, no plano espiritual por ter sido interrompida a oportunidade deles de nascer. Aumentou muito a minha gratidão pela minha mãe, pelo meu pai, por ter, né, deixado, mesmo na época ela já tendo 2 filhos pequenos, ela permitiu ainda que eu viesse ao mundo. Então naquele momento, eu lendo tudo isso aqui, me brotou do coração uma gratidão muito grande pela minha mãe, por ela ter permitido, né, contra tudo e contra todos. Ela falou, quem cuida de 2, cuida de 3. Então eu fiquei muito emocionado lendo esse livro, porque realmente os espíritos, né, que são interrompidos, eles chegam muito revoltados no plano espiritual, e aí Rosemary, Maria e outros espíritos de luz acolhem eles lá e começam a fazer um trabalho de acalmar, de explicar para eles por que acontecem essas coisas. Legal, a gente vai continuar falando desse assunto agora no terceiro bloco, né? Um assunto muito polêmico, muito delicado, porém explicado com muita amorosidade aqui pelo nosso mestre Wagner Fiengo. Rossane Lemos vai dar o recadinho final dela também no terceiro bloco, então não sai daí, hein? Fica com a gente. Às vezes, vivemos nossa rotina no modo automático, por osmose e sem motivação. Fazemos mais do mesmo e sentimos um vazio, que algo está faltando. Pesquisas apontam que mais da metade da população mundial vive nessa situação. Quer sair dessa estatística? O coaching vai te ajudar.
de uma forma simples e eficaz. O coaching é um processo que auxilia na busca pelo resultado almejado, seja no lado pessoal ou profissional. O foco principal é suprir o gap entre o que você é e o que deseja ser. Ao longo do processo de coaching, você vai entender mais sobre você e sua maneira atual de lidar com as situações, vislumbrar novas possibilidades de atuação, trabalhar suas competências para alcançar os resultados desejados. Trabalhamos corpo, mente, coração e espírito, com metas, prazos e exercícios. Através do coaching, você será capaz de tirar suas ideias da caixinha e colocá-las em prática. Mas lembre-se, nós apenas mostramos o caminho. É você quem faz acontecer. Venha bater um papo com a gente, tirar os projetos do papel e realizar seu sonho adormecido. The Sun Jar. Sonhos não foram feitos para ficar no escuro. Volta, programa Você Merece Ser Livre hoje muito especial. O tema do nosso programa: quando realmente começa a vida. Livro psicografado aí por Wagner Fiengo, né? Um livro ditado aí por Rosemary, um espírito de muita luz, um espírito muito forte que acolhe hoje no plano espiritual alguns anjinhos abortados, né? Que chegam tristes, chateados, magoados no plano espiritual por ter sido esperado às vezes muito tempo para poder renascer, né? Vir aqui cumprir a sua missão e por algum motivo acaba sendo interrompido. Então é um assunto muito polêmico, tem muitas pessoas aí que não concordam, que concordam, né? A gente já está em conexão aí com Rossane Lemos, a jornalista, né, que testemunhou aqui o nascimento desse livro, e eu gostaria que ela ainda tem 2 recados para dar, né? Então eu vou pedir para ela fazer uma agora e no final a gente segura ela até o finalzinho para ela falar com a gente. Então dá o seu recadinho para a gente. Sim, aí, Rossane. Robson, eu gostaria de deixar um recadinho, especialmente para as mamães que estão grávidas e que não se sentem na condição de dar amor, de dar afeto, de cuidar, de educar, de manter essa criança que elas carregam no ventre, mas que mesmo assim elas podem ter um gesto de amor. Então elas podem dar a vida para essas crianças e depois entregar legalmente para a adoção através da vara da infância e da juventude. Elas podem procurar esses lugares, elas podem entregar ao seu filho. Existe uma lista enorme, uma grande fila de casais e pessoas que individualmente querem adotar essas crianças, querem dar amor, educação, condição, experiências. Então, assim, essa mamãe, ela se sinta tranquila, se for da vontade dela, não dá sequência na educação dessa criança, mas que ela dê a vida. É uma mãe que dá a vida, ela dá o mais importante. E existem outros casais e pessoas que podem dar o resto todo, né? Muito amor, educação e afeto. Isso é bonito, isso é amoroso e isso é honesto, vamos dizer, honesto com essas crianças. Então, a adoção legal é um grande caminho para essas mamães. Muito legal, Rossane Lemos, ela é a responsável pelo prefácio desse livro. Muito legal esse livro, realmente eu recomendo que todos adquiram esse livro, pode entrar no site aí e comprar. E esse livro também, o nosso mestre aqui, Wagner Fiengo, ele dedica, né, ele faz uma dedicatória aqui para o pai e a mãe dele. Vou ler para vocês a dedicatória que ele fez aqui. Dedico essa obra à minha mãe Reginalva da Costa Fiengo, que me gerou com tanto amor, dando-me o direito de viver. E ao meu pai Sérgio Fiengo, que sempre foi o grande espelho, tornando-me o homem que hoje eu sou.
né? Então, senhor Sérgio e Reginaldo, eu quero conhecer vocês, viu? O dia que o Wagner for aí, no final de semana aí, passear, eu vou também com vocês aí, tomar um suco e conhecer vocês pessoalmente. Vai ser uma honra conhecer os pais aí do grande mestre Wagner Fiego. Daqui a pouco, Rossane Lemos vai falar com a gente ainda no finalzinho do programa também. Segura aí, você vai falar com a gente mais um pouquinho, tá? Wagner, esse é um assunto muito polêmico, né? O celular tá aqui, ó, um monte de gente mandando mensagem. Eu vou passar para você depois as perguntas. Mas assim, a lesão que a mãe, no caso ali, que faz ali, que é a retirada, né, que ela promove o aborto, como que fica o organismo dessa mãe, né, que resolveu, ela decidiu abortar, e as pessoas que trabalham fazendo um aborto, elas também, porque a mãe cria ali um karma com aquele feto, né, com aquela alma ali que foi interrompida. E a pessoa que trabalha, que vive disso, uma enfermeira, antigamente era parteira, elas ficam também com karma disso ou é responsabilidade da mãe só? Fala pra mim. Não, essa responsabilidade, ela também, ela vai alcançar as pessoas que participaram desse aborto. E vale lembrar também que muitas vezes existe o aborto porque às vezes o marido não queria, ou o namorado não queria, ou houve um encontro casual e aquela pessoa aquele pai que deu a sua contribuição biológica não quis assumir o relacionamento. Por isso que essa questão é uma questão que precisa ser olhado com muito respeito, com muito carinho, né? Por quê? Porque essa pessoa que participou, se foi o pai biológico dele, e que não deu o apoio, que fez a mãe ter essa atitude, ele vai ser responsabilizado também, porque ele faz parte daquilo, né? Não foi só contribuição no momento do encontro dos dois, né? Ali é selado espiritualmente uma união. Isso vale muito a gente começar a pensar que quando existe a relação entre duas pessoas, um pouco da parte espiritual nossa fica na pessoa e um pouco da parte da pessoa também fica em nós, né? Então, realmente quem participa do processo faz parte desse karma. De uma forma ou outra, o universo vai contabilizar isso e um dia a pessoa vai ter que acabar respondendo sobre essa situação. E sem contar que a mulher ali, ela danifica o corpo. Ela, né, tem mulher que tenta fazer ela mesma. Ela toma remédios, né, toma chá abortivo, ela enfinha coisas metálicas no organismo. Como que é isso? Isso daí, o leitor, né, vai ter um pouco dessa experiência dolorosa que não só a mãe passa, mas o feto também, que tenta fugir. Quando ele está sendo perfurado, dependendo do método abortivo, veneno, né? Quando o método abortivo que está sendo, ele tenta sair. E aí, assim, o que acontece? Aquela parte fica comprometida, porque muitas mulheres acabam não fazendo a curetagem, que é uma necessidade, né, quando se tem um aborto, e pode estar trazendo complicações futuras, tanto no útero como ovário, né? Agora, vale, acho que frisar, que no próprio livro ele fala isso, esse trauma que foi gerado no feto, quando existe a morte dele, ele é levado, né, para a vida espiritual, ele é absorvido, né? Porque por mais que alguém tente descartar esse feto muitas vezes numa lata do lixo, muitas coisas que a gente já vê em hospitais, como o lixo hospitalar, aquele espírito ele é acolhido por Nossa Senhora, nossa mãe, como outros espíritos que têm essa responsabilidade de acolher. Então, quando esse espírito chega lá, ele chega também mutilado, porque aquilo que foi afetado o corpo afeta o perispírito dele também.
Então é aí onde entra o trabalho de Rosemary, de Lúcia e tantos outros espíritos que trabalham nessa colônia na vida espiritual chamado Casa da Preservação da Vida, né? Que é guiado pela Nossa Senhora, nossa Mãe de Jesus, a mãe de todos nós. Então ali existe o acolhimento e o refazimento do perispírito deles, para poder retirar aquele trauma. E é muito difícil. E é importante entender, não é porque a criança é um feto, né? A memória dele, né? Como a clareza da situação quando ocorre, ele recupera a condição dele como espírito. Então ele tem ciência de tudo aquilo que está acontecendo. Até ele ser redimensionado como um espírito numa forma adulta, né? Como nós podemos ter assim uma maneira mais fácil de poder comparar e dar uma visão, né, para o telespectador. Legal. Aqui no livro tem uma parte que é mais ou menos isso que você está falando, de uma parteira que fez muitos abortos numa vida anterior e depois ela estava numa condição de tentar nascer e não conseguia. E ela não entendia por quê, quando foi revelado para ela o porquê que ela estava tendo esses simultâneos abortos, né? Aí foi o que tranquilizou, mas ela assim, entre aspas, né? Dela entender, as outras pessoas que estavam ali também entendeu aquela condição dela. Acontece isso também? Acontece. A pessoa acumula um karma e depois ela passa pela mesma situação? E aí assim, às vezes, aí, como no caso dela, queria poder ter e não conseguia. Ela tinha abortos recorrentes, né? Isso. Então isso está muito ligado realmente a essa predisposição que ela acabou criando, né? Então assim, enquanto nós como espíritos não nos reconciliarmos com as leis divinas e eternas, né? A gente não vai ter esse direito dessa escolha que a gente tem quando a gente está alinhado com a lei superior. Então realmente é só Deus realmente sabe o momento certo para cada um. A próxima pergunta que eu queria fazer para você é justamente sobre isso. Às vezes a pessoa cometeu ali um aborto, mas ela não tinha consciência, ela não tinha espiritualidade, aí ela entra em contato com esse conhecimento da Era Branca, conheceu o Wagner, ela deve ficar se martirizando, ficar se sentindo culpada? Ou existe alguma forma dessa pessoa se harmonizar, igual você falou assim? Como que faz essa harmonização? Como que ela se perdoa? Porque às vezes a pessoa também está em depressão, ela tá angustiada, ela não sabe por quê, mas no subconsciente dela tá lá, tudo gravado, igual você fala. Tem a contabilidade do universo, né? Essa pessoa tem que ficar condenada pro resto da vida ou tem como ela se harmonizar? Explica aí. O nosso mestre Jesus, ele nos deixou um ensinamento importante quando ele nos disse: conhecei-vos a verdade, que a verdade vos libertará. Então realmente tem muitas pessoas que já abortaram que não tinham a dimensão desse desdobramento, não sabia o mal que estava fazendo, né? Do desdobramento na vida espiritual, o que isso pode acarretar. Então assim, a régua que é medida por Deus, por aquele que não tem conhecimento, com aquele que tem, ela é diferente, né? Agora, em tempos atuais, onde que nós temos essa informação, onde nos postos de saúde está lá a caixinha disponível de preservativo, onde as pessoas podem se cuidar, não só no sentido da gravidez, mas de evitar o contágio com outras doenças venéreas, né? Hoje existe um esclarecimento, né? Então a gente sabe que o peso ele é diferente. Mas vamos falar das pessoas que lá no passado não tinham esse conhecimento. Sim. Às vezes a única saída que ela tinha na vida ela era tomar essa atitude, a decisão que ela tomou. Ela não deve se martirizar. A primeira coisa, a gente tem que se reconciliar com a lei. E a gente tem que mostrar para Deus essa nossa transformação. E à medida que a gente vai se transformando, também o corpo vai se reprogramando. Então, aquele exemplo que eu dei no início,
daquela da analogia do útero como uma impressora. Então, até aquela própria impressora que não estava imprimindo mais, não conseguia construir uma vida através do útero, ela pode ser desinstalada e reinstalada. E o nosso karma ser reprogramado. Mas é claro que existe uma contrapartida com isso, que é a nossa modificação, a nossa transformação como pessoa e como espírito. A famosa reforma íntima. Sim, e com isso, o nosso organismo também ele vai responder na altura. Então, por isso que a gente fala, tanta doença, né? Como a saúde, é uma questão de comportamento. É uma questão de que forma que a gente leva a vida, que a gente conduz a vida, né? Então, sempre há uma esperança. E Deus ele está sempre de braços abertos, aguardando a gente, para a gente poder se redimir dos nossos erros, né? Porque Ele é Pai. Ele sabe até onde a gente consegue ir. Então, antes da gente tomar essa atitude de escolhas que a gente tem, Ele está já muitos passos na frente. Sim. Né? Mas é importante, essa situação não vem como uma punição, mas vem como um ensinamento de responsabilidade, principalmente. A gente precisa ter. A gente não pode deixar nossa parte instintiva, né, falar mais do que a razão. Normalmente o final nunca é bom, né? Legal. Então é sempre bom você entender que Deus ele não está te julgando, não está te culpando, é você que mesmo se culpa. Não, então se perdoe, procure fazer coisas boas, caridade, igual a Era Branca e várias outras casas, você pode se doar, ser voluntário, trabalhar para se redimir, correto? A última pergunta para a gente encerrar o nosso programa, né? Tem aí o Quando Realmente a Vida Começa, parte 2, vindo por aí, sim ou não? Sim, sim. Vai ter o segmento desse livro, onde esses espíritos vão ter a oportunidade de regressar à Terra e contar como é que vai ser esse planejamento. Legal. Né? À luz do século XXI, né? Então, tem bastante ensinamento que vai vir aí pela frente. Muito legal, muito obrigado, Wagner Fiengo, aí, o nosso mestre, médium de cura, fundador da Era Branca. Muito obrigado a todos vocês aí pela audiência de vocês. Eu vou pedir agora para a gente encerrar aí uma conexão com Brasília, Rossane Lemos, né? Muito obrigado por você ter participado do nosso programa, né? Fala aí um oi, um tchau pro pessoal também. Obrigado. Eu que agradeço, Robson, agradeço muito a oportunidade de participar com vocês. Deixo um abraço muito fraterno, muito demorado em cada um de vocês, em cada um e cada uma que está nos assistindo. E espero que o livro seja útil, que possa não somente dar esse olhar sobre o início da vida, né? Mas também que possa nos mostrar e mostrar para quem lê o privilégio da vida, né? Que estar aqui é uma oportunidade. Então, o que a gente faz com essa oportunidade? O quanto a gente valoriza essa oportunidade e o quanto a gente coloca os nossos talentos a serviço dos outros, a serviço da sociedade, a serviço da nossa família, de modo que eles sejam aproveitados e que a gente consiga realmente aproveitar também essa oportunidade dessa encarnação para ser pessoas melhores, na verdade, ser espíritos melhores, né? Um abraço em todos, o meu carinho e até uma próxima. Muito obrigado, Rossane Lemos. A gente está aí gravando o documentário da Era Branca. A gente vai até Brasília fazer uma entrevista com você, ou você vem até aqui, a gente vai marcar com você. Muito obrigado pela sua contribuição hoje. Obrigado a todos vocês aí pela audiência. Obrigado, mestre Wagner Fiengo, mais uma vez, né? Eu sou grato. Muito obrigado e tenham todos aí uma excelente noite, tarde ou dia, dependendo da hora que você está vendo esse programa. Muito obrigado. Namastê.